Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Glória a Deus. Dando sequência aos nossos estudos, na primeira carta de João, estamos aí no capítulo 5, 1 João, capítulo 5, versos 14 a 17. As convicções indestrutíveis do cristão, parte 4. O tema nosso é as convicções indestrutíveis do cristão, parte 4. 1 João, capítulo 5, de 14 a 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometerem pecados que não levam à morte. Há pecados que levam à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecados que não levam à morte. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nesta noite. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, porque queremos ouvir a tua voz e temos certeza, estamos convictos que o Senhor nos ouve, porque a tua palavra nos garante que o Senhor é o Deus que ouve as orações do seu povo, tu és o Deus que responde às orações do teu povo. E é por isso que nessa noite estamos pedindo ao Senhor que fale conosco, nos dê entendimento, compreensão da tua palavra e desejo ardente no coração de praticar essa palavra dia após dia, Pai. Nos ajude a sempre nos recorrermos ao Senhor em oração, crendo nas tuas promessas, crendo na resposta do Senhor para as nossas orações, ó Pai. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, as convicções indestrutíveis do cristão. E entre essas convicções, a quarta convicção, por isso estamos chamando de parte 4, é a convicção de que Deus responde às nossas orações. Como cristão, como filhos de Deus, e talvez seja uma das coisas mais fantásticas da vida cristã, é saber que podemos falar com o nosso Pai Celestial e saber que Ele nos ouve, não somente nos ouve, mas que Ele nos atende. Ele atende a nossa oração. E essa é uma convicção que nós, como servos de Deus, carregamos conosco. Ninguém pode tirar de nós essa crença em um Deus que responde orações. Amados, qualquer igreja ou qualquer pessoa pode ser uma pessoa de oração ou uma igreja de oração. Mas nós temos que ter uma convicção em mente que para nós não basta simplesmente ser igreja ou pessoas de oração. Precisamos ser igreja e pessoas de orações respondidas pelo Senhor. Eu sempre gosto de citar George Miller como um grande exemplo de oração. Esse homem foi conhecido como o homem das 50.000 orações respondidas. George Miller é um camarada que decidiu montar orfanatos ao redor do mundo, sem ter nenhum centavo no bolso. Ele tinha um propósito, tinha um desejo no coração e decidiu desenvolver esse ministério de criar orfanatos ao redor do mundo e sabia que não pedia para ninguém, pedia somente para Deus, e Deus levantava os contribuidores, os contribuintes, né? Aquelas pessoas que iam ajudar naquele ministério de ajudar crianças desamparadas ao redor do mundo. E depois da sua morte,
Depois da sua morte é que descobriram uma agenda, um caderno de oração, onde ele anotava todos os seus pedidos. Todos os dias que ele orava, ele colocava o nome do pedido de oração que ele fez, e colocava a data, e depois colocava lá na frente do pedido de oração o dia da resposta. Por isso que o pessoal, lendo os seus cadernos de oração, chegaram à conclusão que ele tinha mais de 50.000 orações respondidas pelo Senhor. Alguns dizem que esse homem leu a Bíblia 100 vezes, 50 delas ajoelhado. Né? Para a gente que tem dificuldade de ler sentado, né? Ou deitado, né? Esse homem lia muitas vezes a Bíblia ajoelhado. Eu não sei precisar o nome exato, apenas o que eu ouço dizer a respeito desse servo de Deus do passado, não muito distante de nós. Me parece que no século XIX, né, teve esse ministério fantástico, regado pela oração. Pela oração. Coisas assim extraordinárias, mas acontecia na vida, no ministério desse homem chamado George Miller, por causa da oração. Conta-se uma vez que num dos seus orfanatos, me parece que no Canadá, estava uma falta de todas as coisas lá no orfanato, com dificuldade, ele orando a Deus para que Deus enviasse suprimento, e um navio encalhou lá perto de onde tinha o orfanato, e era uma carga de alimentos. E aí, com medo de estragar os alimentos, resolveram que ia doar para alguma instituição. E a instituição escolhida foi doar para aquele orfanato, onde ele era o presidente. Uma outra vez, alguém passou perto do orfanato, esse eu não sei o lugar, qual país, qual cidade que era, mas ele estava orando, pedindo a Deus que mandasse dinheiro para comprar pão para as crianças, que as crianças estavam sem pão. Ele queria alimentar as crianças. E um ateu, passando por perto, escutou ele fazendo a sua oração, resolveu voltar em casa, pegar um monte de moeda e jogar por cima do muro. E começou a chover moeda dentro do orfanato. E ele começou a glorificar a Deus, e o ateu resolveu adentrar o orfanato e dizer para ele: não foi Deus que mandou não, foi eu que mandei para você. Não, quando Deus manda, até o ateu, até o ímpio obedece. Ele tinha plena convicção disso. Então não basta simplesmente ser uma pessoa de oração. Você precisa acreditar que Deus ouve as suas orações e de que Deus responde às suas orações e que você é grato a Deus. E você agradece de antemão. Antes de ver com os olhos físicos, com os olhos da fé, você já pode agradecer a Deus por aquelas coisas que você pediu, como diz o escritor sagrado aqui, segundo a vontade de Deus. Uma coisa, irmãos, uma coisa é saber que Jesus Cristo é Deus, quem Jesus é, que nós somos filhos de Deus, mas o que fazer com as nossas necessidades diárias? A necessidade da nossa vida diária, o que nós vamos fazer com elas, se nós não entregarmos elas ao Senhor? Como é que nós podemos relacionar com um Deus tão grande, tão tremendo, tão soberano, tão capaz? Como é que nós podemos falar com esse Deus? Que garantias nós temos que Ele nos ouve, que Ele nos atende? Quais são as condições que Ele estabelece em Sua palavra para que nós tenhamos êxito em nossas orações? E aqui nós percebemos no texto que nós lemos que pelo menos duas verdades têm que ficar claras para nós nesse texto sagrado a respeito da convicção de um Deus que responde orações. Em primeiro lugar, precisa ficar claro para nós que Deus estabelece condições. Ele estabelece a condição para Ele responder à oração. E qual é a condição? Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Ah, pastor, então como é que eu vou saber a vontade de Deus? Então você tem que ter comunhão com Ele. Para que você não faça pedidos a Ele que vá em caminho contrário à vontade de Deus para a sua vida. Né? Então, e a segunda coisa que precisa estar claro para mim e para você é que é preciso que você não só
creia que Deus coloca condições, mas que você tenha convicção de que suas orações serão ouvidas e respondidas pelo Senhor. Não há por que duvidar do Senhor. Jesus diz que aquele que duvida não vai receber dele coisa alguma. Tiago também fala a mesma coisa. No primeiro capítulo, de Tiago, ele fala a mesma coisa, que aquele que duvida é igual à onda do mar, que vai de um lado para o outro. Então não podemos duvidar do Senhor. Então a oração não é um recurso inconveniente para a gente colocar Deus na parede, colocar Deus no banco dos réus e impormos a nossa vontade à vontade de Deus ou a Deus, ou fazer que Deus se dobre à nossa vontade. Não tem poder na oração nesse ponto ou nesse particular, de querer mover a Deus para que Deus faça a minha vontade e não a dele. O que a Bíblia está dizendo é que eu devo me subordinar à vontade de Deus. Eu devo estar aliançado com a vontade de Deus. E é pela oração que nós vamos buscando qual que é a vontade de Deus. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, quanto mais eu tenho intimidade com Ele, mais eu vou recebendo dEle e mais eu vou sendo dirigido por Ele a pedir exatamente aquilo que Ele quer, segundo a sua vontade. Então, o segredo é estar submisso. A condição é estar submisso à vontade de Deus e não querer impor nossa vontade a Deus. É a base da nossa convicção, da nossa confiança na oração. Hoje a gente vê muitos falsos mestres, falsos pastores, pregadores por aí, dizendo que nós temos que determinar para Deus, que Deus é obrigado a fazer, que Deus tem que honrar a palavra dele. Quem é o homem para poder determinar isso para Deus, irmãos? Quem é o mortal? Deus é soberano, é Ele que tem as cartas do jogo nas mãos. É Ele que tem o poder de dar o checkmate. É Ele que tem o controle das nossas vidas nas mãos dele. Como é que alguém pode dizer que pode determinar alguma coisa para Deus? Nenhuma coisa pode ser determinada além daquilo que já está determinada pela vontade de Deus, nos seus decretos eternos e na sua soberana vontade, irmãos. Então, quando você for orar, precisa estar certo de que a sua oração está sendo feita segundo a vontade de Deus. A oração ela é um instrumento poderoso que Deus nos deu, mas não para fazer a vontade do homem ser feita no céu, mas sim para fazer a vontade de Deus ser feita na terra. É para isso que serve a oração, para fazer a vontade de Deus ser feita na terra. Jesus nos ensinou orando assim: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. No céu a vontade de Deus é soberana, e Ele quer que seja também aqui também, na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família, no seu dia a dia. E esse homem que eu mencionei no começo, George Miller, Warren Wiersbe, citando George Miller, disse que ele falou assim: orar não é vencer a relutância de Deus, mas se apropriar da disposição de Deus. Isso é orar. Deus ouve as orações de seus filhos, irmãos, mas Ele estabelece os pré-requisitos para termos as orações respondidas. Baseado em tudo isso aqui e outros textos bíblicos mais, por exemplo, podemos dizer que Deus não ouve quando há pecado inconfesso. Quando há pecado sem ser confessado em nossas vidas, Deus não ouve as nossas orações, enquanto não nos arrependermos e não nos voltarmos para Ele. Deus não vai ouvir sua oração se você não orar em nome de Jesus. O segredo não está na sua oração, o segredo está no poder de Jesus. Não é a oração do pastor, não é a oração do obreiro, alguém que tem oração mais forte. Não existe oração mais forte, oração mais fraca. Existe oração que tem poder, que é a oração que é feita no nome de Jesus.
segundo a vontade de Deus. Então, se você não orar em nome de Jesus, se você não crê que é Jesus que conduz a bênção, que sai do trono da graça de Deus para chegar até você, então a sua oração não tem valor. Se você não atribuir toda a graça, toda a glória, toda a ação à pessoa de Jesus. Se você não orar com fé, o texto que eu citei ainda há pouco, de Tiago 1,6, se você não orar com fé, você não vai receber a resposta da sua oração. E em João capítulo 15, versículo 7, e depois no verso 16, também Jesus disse que se não permanecermos nele e na sua palavra, nós não seremos ouvidos, não seremos atendidos. Então, o segredo é permanecer na palavra, permanecer em Jesus. No verso 15, aí de 1 João, o escritor sagrado diz: e sabemos que ele nos ouve. E sabemos. É aqui no verbo saber que está indicado a certeza, a convicção. Sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos. E estamos certos que obtemos. Olha só, ele não está dizendo aqui que obteremos. Está dizendo obtemos. No momento que eu oro, eu já obtenho a resposta, já obtenho a certeza de que Deus vai me responder. Que já está com providência. Porque antes mesmo que você abra a sua boca, Deus já sabe do que você precisa. Já sabe da sua necessidade. Por isso que o seu pedido, a sua necessidade tem que ser de acordo com a vontade dEle. Então, quando oramos por intermédio de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, você pode ter garantia, pode ter a certeza de que Deus te ouve, de que Deus vai ouvir e vai responder a sua oração, porque será uma oração feita segundo a vontade de Deus. Deus pode salvar, inclusive, pessoas da morte, por intermédio das nossas orações. Os versos 16 e 17 falam sobre isso aí. Primeiro, fala sobre a importância de interceder. O privilégio que é para nós sermos um intercessor. O que é ser um intercessor? Orar pelos outros. O texto sagrado está dizendo aqui como que é importante para nós orarmos pelos outros. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, intercederá, e Deus lhe dará a vida aos que não pecam para a morte. Na atitude de um crente, quando ora por alguém que está em pecado, pode estar livrando alguém da morte. Pode estar livrando alguém de alguma situação embaraçosa, de ser condenado com a morte eterna, pedindo para que Deus abra-lhe o coração para que a mensagem da verdade divina alcance aquela vida, aquele coração, porque não basta só conhecer, é preciso que esse conhecimento transforme a vida da pessoa. Então, por isso que você e eu precisamos orar mais pelas pessoas que nós amamos e queremos vê-las convertidas. Pelas pessoas que nós amamos, que sabemos que são servos de Deus, estão enfrentando alguma luta, alguma adversidade, algum pecado, você tem a obrigação de orar por essa pessoa. Para que Deus tenha misericórdia dela, que Deus intervenha. Nossa igreja, irmãos, precisa ser um lugar de cura e não um lugar de adoecimento. Nossa igreja precisa ser um lugar onde as pessoas experimentem restauração e não condenação. Por isso nós precisamos orar, porque a igreja tem que ser lugar de intercessão, não de juízo, para aqueles que tropeçam. Aos que tropeçam nós temos que olhar com misericórdia, com graça, para que a igreja seja esse lugar de reconciliação,
um lugar que cuida das feridas, e não um lugar que abandona os feridos na sua jornada, na sua caminhada. Um grande exemplo que nós temos é do próprio Jesus, quando viu Pedro sendo assediado por Satanás. A Bíblia conta lá em Lucas 22, 31 e 32, que Jesus falou com Pedro: Pedro, Satanás me pediu autorização para peneirar a sua vida, para dar um saculejo em você, para dar uma batida em você, mas eu orei por você, para que quando viesse a tentação, imagine você se Jesus não tivesse intercedido por Pedro. Talvez ele tivesse tido o mesmo destino de Judas. Mas Jesus orou por Pedro, e mesmo diante da arrogância de Pedro, de achar que não pecaria, que não trairia Jesus, mesmo assim Jesus orou por ele. Um outro exemplo que nós temos foi do profeta Samuel, 1 Samuel 12, 23, que ele orou ao Senhor, diz: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Era um povo rebelde, povo de Israel, mas o profeta Samuel não deixava de orar por eles. Moisés também orou algumas vezes intercedendo a Deus por algumas pessoas. Intercedeu a Deus por Miriam, que havia pecado contra o Senhor, levantando contra a autoridade de Moisés, também pelo seu irmão Arão. Moisés também intercedeu quando Deus queria dizimar o povo por ocasião do bezerro de ouro. Foi um grande intercessor na vida das pessoas. Jó, quando estava sendo restaurado pelo Senhor, Jó orou pelos seus amigos que tinham vindo como amigos, mas estavam importunando a Jó. Mesmo assim, Jó orou por eles, para que eles fossem advertidos, fossem esclarecidos nos conceitos errados que eles tinham sobre Jó e sobre o Deus de Jó. Jó intercedeu por eles, lá em Jó 32, de 7 a 9, a Bíblia diz que Deus os perdoou. A palavra de Deus diz. E nós, os líderes, e cada crente de um modo geral, é chamado para orar, para interceder pelos doentes, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e para que confessem os seus pecados, se voltem para o Senhor e sejam perdoados, e sejam curados, sarados. Irmão, Deus não desiste de nós. Guarde isso no seu coração. Deus não desiste de nós. Por que nós desistimos das pessoas tão facilmente? Não desista de ninguém, porque Deus não desiste de nós. E ai de nós se Deus tivesse desistido de nós. Ai de nós se alguém tivesse desistido de orar por nós. Com certeza estaríamos totalmente perdidos, se não fosse Deus olhar por nós, se fosse Deus levantar pessoas que intercedessem por nós. Talvez permanecêssemos caídos em nossos pecados, em nossas falhas, em nossa descrença, muitas vezes. E por fim, aqui João está falando sobre as limitações da intercessão. No verso 16, parte B, e no verso 17, ele diz assim: há pecados para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Ou seja, nem todo pecador recebe vida em resposta à oração. Por quê? Se for um pecador que pecou para a morte, qual que é o pecado para a morte? A blasfêmia contra o Espírito Santo. E o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É a rejeição do Espírito Santo. Rejeitar deliberadamente a ação do Espírito Santo. O que João está ensinando aqui não é que existe perda de salvação.
O que João está dizendo aqui é que há pessoas que, embora tenham todo o conhecimento da verdade, ainda assim rejeitam deliberadamente a palavra de Deus, mesmo conhecendo a verdade. Não é porque ela foi crente ou foi salva e agora não quis ser mais. Não, é porque ela simplesmente não foi. Ela teve conhecimento. Conhecimento por si só não salva. É preciso que você conheça e essa verdade te liberte. Você conhecer a verdade, mas ela não libertar você, você continua perdido. Isso é muito claro na palavra de Deus. Agora, se pois o Filho, o que a Bíblia diz em João 8,36? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já não tem mais pecado para a morte. Para quem foi verdadeiramente liberto pelo sangue de Jesus. O pecado para a morte que João está dizendo aqui é de alguém que deliberadamente rejeitou a ação soberana do Espírito Santo em sua vida. Alguém que, tendo conhecimento da verdade, não quis andar nessa verdade. Então, o pecado para a morte é o pecado da apostasia, que é conhecer e não crer. Esse é o pecado da apostasia, conhecer e não crer. Então, João em nenhum momento faz qualquer tipo de referência aqui à perda de salvação. Porque quem conhece e não crê, né, mesmo que veja todas as evidências do Espírito Santo na vida dele, ou na situação ao seu redor, essa pessoa ainda continuará ímpia. E não há chance, não há oportunidade para ela, mesmo vendo tudo. É o que Hebreus, por exemplo, diz, lá em Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6 fala sobre isso. Versos 4, de 4 a 6. Eu vou só pegar uma partezinha aqui. O escritor de Hebreus diz: é impossível que outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Neste caso, diz o escritor sagrado, não há sacrifício pelos pecados, capítulo 10, versículo 26 e 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Ou seja, o pecado deliberado e consciente da rejeição do Espírito Santo de Deus, da verdade conhecida, a ponto de atribuir as obras de Jesus a Satanás, a ponto de desdenhar do sacrifício da cruz, como diz o escritor aqui, botando Jesus novamente à vergonha pública. A Bíblia diz, esse tipo de pecado, não adianta orar por ele. A gente não sabe quem é que pecou nesse nível. Quando alguém pergunta assim, pastor, eu estou com medo de ter blasfemado contra o Espírito Santo, mas pode ir embora para casa tranquilo, porque quem blasfema não tem temor assim não. Quem blasfema vai ser uma pessoa radical contra Cristo, contra tudo que se diz Cristo, ou que diz respeito à pessoa de Cristo, ao Evangelho. Quem blasfema não tem medo de ser blasfemor, não. Ele simplesmente rejeita deliberadamente a Cristo e decide viver uma vida aqui totalmente em oposição à vontade de Deus. Então, João não está tratando aqui de oração para uma pessoa que era crente e depois deixou de ser crente. Não, está falando para pessoas que não creram, mesmo tendo ouvido tudo. Quando Jesus mandou seus discípulos fazerem evangelismo, os 70 que mandou de 2 em 2, ele orientou: a casa que não receber, você sacode a poeira e vai embora. Pega a paz de volta. Você deu a paz, a pessoa não quis, você pega ela de volta e vai embora. Né? Na linguagem popular, nós diríamos que seria gastar vela com defunto ruim, né? A perder seu tempo, jogar pérola aos porcos, para quem não quer nada com o Evangelho. Então,
João não está falando da possibilidade de um salvo cair da graça, perder a sua salvação, porque ele já afirmou algumas vezes aqui nesse livro. Nessa carta ele afirmou algumas vezes que o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O crente pode pecar? Pode pecar. Não deveria, mas peca. Mas sentir prazer no pecado e viver para o pecado é inconcebível. O pecado tem que nos trazer desgosto e não prazer e felicidade. E trazer em nosso coração um sentimento de uma necessidade de nos voltarmos para Deus, arrependidos, quebrantados, transformados. E também outra coisa que João não está falando sobre perda de salvação aqui, porque logo na sequência, no verso 18, ele diz que aquele que é nascido de Deus, que não vive em pecado, o mesmo que ele tinha dito lá no capítulo 3, versículo 9, né? Ele está dizendo, porque quem é nascido de Deus, guarda a si mesmo. Deus guarda a si mesmo. Aliás, você guarda a si mesmo, você se preocupa com a sua santidade, né? E o maligno não pode tocar. O diabo não pode tocar na sua vida, a não ser com a sua permissão. Você abre brecha na sua vida para o diabo tocar em você. Você dá ao diabo um direito que ele não tem. Quando você peca, você está dando ao diabo um direito que ele não tem, de tocar na sua vida, deliberadamente, né? Porque a orientação bíblica é que se você é guardado por Cristo, e se você guarda a si mesmo, né, você se purifica, o maligno não lhe toca. Então, para mim está claro nesse texto que o pecado para a morte não é cometido por um crente. O pecado para a morte é um pecado do ímpio, é um abandono deliberado, consciente da verdade, é um insulto a Cristo. Um crente verdadeiro, mesmo que ele peque, ele jamais insultaria a Cristo. Mesmo que ele cometa seus erros, jamais blasfemaria contra o Espírito Santo que dá testemunho de Cristo na sua vida. Porque o Espírito Santo é aquele que pode convencer você e a mim dos nossos pecados, nossos erros, das nossas falhas. Se você rejeitá-lo deliberadamente, é sinal de que ele nem habita em você. E como é que ele vai convencer você se ele não habita em você? Como crente em Jesus. É porque não houve uma experiência de um novo nascimento verdadeiro. Mas se há temor no seu coração com relação às coisas de Deus, à vida espiritual, é uma garantia que nós temos de que Deus está em nós, de que nós amamos a Deus, de que nós servimos a Ele, mesmo com as nossas dificuldades, mesmo com as nossas limitações, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas falhas. Sabemos que nós podemos orar e quando nós estivermos fracos, falhos, no fundo do poço, se alguém orar por nós, Deus há de nos recuperar, Deus há de nos levantar para a glória dEle. É o que a Bíblia diz aqui. E é o que eu creio. Por isso não podemos deixar de orar uns pelos outros. A Bíblia diz. Então, com essa convicção, irmãos, é que nós dizemos que essa é uma convicção indestrutível. Porque ninguém pode destruir essa convicção do seu coração. Porque ela foi lavrada com o sangue do Cordeiro. Foi na obra sacrificial, na obra meritória de Cristo, que nós alcançamos a certeza de que nós podemos orar, porque Ele agora é o nosso mediador entre nós e Deus, Deus e nós. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, Deus tomou a iniciativa de se comunicar conosco. E nós podemos experimentar então todo esse cuidado, esse carinho de Deus na sua palavra. Então que Deus nos ajude a sempre orarmos com fé,
com confiança, e sempre orarmos na condição que Ele colocou, segundo a vontade dEle. E creia. Faça como João disse aqui: não vou obter, eu já obtenho. É o que está dizendo aí no versículo que nós lemos, né? No verso 15, né? Estamos certos de que obtemos. Está no presente, é agora, aqui agora. Você ora e você recebe. Ainda que com os olhos físicos você não contemplou a bênção ainda, mas vai estar garantido. Daniel, por exemplo, orou ao Senhor e um pedido que ele fez, 21 dias demorou para chegar a resposta. A resposta que demoram 40 anos para chegar, mas chegam, porque Deus não deixa de cumprir a sua palavra. Amém? Então sejamos convictos disso, que ninguém pode nos destruir, ninguém pode destruir a nossa confiança em um Deus que nos ouve, que responde às nossas orações. Você pode falar com Ele, ore ao Senhor, busque a Ele, creia nele, e você obterá resposta às suas orações. Amém? Vamos orar.